E aí, você quer aumentar, dobrar sua produção de conteúdo? Se eu te dissesse que com a fala você também consegue resultados muito melhores. Hoje a gente vai discutir isso a fundo, como a gente pode utilizar estratégias junto com a fala, mente e corpo. Por incrível que pareça, funciona muito bem e eu vou chamar minha convidada e eu vou explicar por quê que ela é especial. Olá, Val. Deixa eu só te clicar aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? Entrando. Tá tudo Olá, certo. Val, Aí, tudo bem? meu ouvindo bem? Deixa eu só organizar aqui o ângulo para ficar bem certinho, para não ter perigo de cair. Peraí, deixa eu só colocar Esse aqui um ajuste pouquinho. aí, que é fundamental o ajuste. Já começa aí. A aula já começa aí, pelo ajuste. Perfeito! E aí, Moscatelli, tudo certo? Tudo certo, tudo beleza. É um prazer ter você aqui, Val. Gente, para quem não conhece a Val, ela é fonoaudióloga, ela vai se apresentar, mas você deve estar se perguntando, mas o que uma fonoaudióloga vai dobrar o conteúdo? Pois é, aí que tá. São soluções fora da caixa do campo de batalha que a gente veio trazer para vocês aqui. Val, se apresenta. É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade por você ter topado da gente estruturar algo juntos. Então, eu estou muito feliz porque eu adoro trazer pessoas que conversar com pessoas que estão pensando fora da caixa, principalmente com relação ao universo digital. Então, eu sou uma fonoaudióloga, olha só que loucura, uma fonoaudióloga que hoje ajuda produtores de conteúdo a terem uma fala poderosa. E você pode estar se perguntando, mas Val, que cargas d'água é uma fala poderosa? Uma fala poderosa, Moscatelli, para toda a sua audiência, é uma fala que transmite confiança, que transmite autoridade, tudo isso sem você perder a sua naturalidade, sem deixar de ser você na frente da câmera e na produção do seu conteúdo. E como esse aqui é um bate-bola e tem uma parte estratégica, que é a parte que eu falo, e por que a Val está aqui? Porque ela também está trazendo estratégias. E assim, o principal, por que esse primeiro episódio dos bastidores do digital que a gente está trazendo, que é dobrar o conteúdo? Porque existe uma necessidade absurda no mercado de você construir conteúdo e você precisa ser compreendido pelas pessoas. Não basta só você fazer um bom conteúdo que não vai dar efeito se você não for compreendido. Então tem alguns pontos principais que eu posso levantar já aqui, Val, que é o seguinte, essa pressão que as pessoas têm, inclusive você está falando muito sobre live, sobre fazer live, essa sobrecarga, né, que as pessoas têm, ela só dobrar, qual seria a melhor fórmula dela dobrar? Porque live a gente sabe que já é uma realidade, você tem que fazer, você faz, você constrói. Só que, olha, eu usei tem que fazer, tá vendo? Porque isso já está tão no meu DNA, isso deve estar no DNA de quem produz conteúdo também. Só que pode ser que as pessoas ainda não tenham passado por alguns problemas, né? Que você vai levantar, que é importante você levantar. E assim, isso atrapalha muito no processo de lançamento, atrapalha em vários momentos na construção do conteúdo. E depois eu vou falar estrategicamente como é que isso se aplica. Mas, Val, explica um pouquinho como é que o maior, na verdade, assim, o que é que você enxerga como esse dobrar está impactando as pessoas e como é que elas podem aumentar aos poucos. Essa produção de conteúdo perfeito, Moscatelli. É importante a gente entender que a produção de conteúdo, principalmente a em vídeo, não é só sobre dobrar com relação à quantidade do conteúdo, mas é você manter a qualidade. Eu até anotei aqui, não é só você multiplicar, por exemplo, as quantidades de vezes que você aparece. Antes eu fazia uma live por semana, até uma mentorada minha está passando por exatamente isso. Antes, ela fazia uma live por semana e hoje ela está fazendo
4 lives por semana. Então, ela mais do que dobrou a produção de conteúdo. Só que essa produção de conteúdo, ela está vindo amparada. E aí a gente tem a diferença. Como assim amparada, Val? Porque pensa que quando nós estamos aqui produzindo o nosso conteúdo, nós temos um desgaste. E às vezes nós não colocamos esse desgaste na conta. Eu gosto sempre de pensar a curto e a longo prazo. Como que vai ser esse desgaste? E o principal desgaste que eu observo nos produtores de conteúdo, um deles é com relação à perca de qualidade da voz. Então, você começa a ter uma consequência, você começa a perder qualidade, você termina uma live, tá com uma voz cansada, tem dor, tem cansaço cigarro. no corpo, né? Assim, eu costumo dizer que assim, o poder da multiplicação, né? As pessoas falam assim, vou multiplicar. Assim, tá bom. Mas você consegue sustentar, porque você vai botando carga, vai botando vídeo, você vai fazendo lá, todo santo dia. Você faz live, você faz vídeo. Daqui a pouco você está com uma carga enorme de coisas para fazer e aí você vai ficando corcunda, né? E você vê a impressão... Val, me corrija se eu estiver errado. Porque você é fonoaudióloga, mas você está olhando também para o corpo da pessoa, como ela se posiciona. As pessoas não estão cada vez mais assim, mas cada vez mais, né? Mais tensas mesmo. Então é muito isso, você trouxe esse ponto, né? Não é só multiplicar, porque senão você perde qualidade. Não é só o quanto você faz, mas como você entrega esse conteúdo. Porque eu acredito que quando a gente se preocupa com como nós estamos entregando esse conteúdo, nós vamos nos olhar para a gente vai olhar para como está a nossa saúde vocal, como está a nossa saúde física, a postura. Então, são pontos que às vezes a maioria das pessoas ignora. Avançam. E aumenta essas... Oi? Avança um sinal, né? Exatamente. Eu digo assim, a gente não começa uma maratona sem se preparar. Gente, ninguém é louco de correr a São Silvestre sem se preparar. E por que você se lança num desafio sem você preparar um dos músculos mais sensíveis do seu corpo, que são os músculos da prega vocal? Dá 1, 2, 3 dias, a pessoa já está sem voz, já está sobrecarregada. Então, assim, que nem essa minha aluna, ela quadriplicou a quantidade de conteúdo que ela faz, só que ela está se preparando. Ela tem um acompanhamento para isso. Val, o que eu vejo que, assim, pelo menos dos meus mentorados, você também, né, que é minha mentee, né, que é assim que fala, né, que é chique, é o jeito chique de dizer. Não sei se tem, né? Nem eu sabia, cara, assim. Na verdade, nem eu sei se está certo, mas tudo bem, a gente tenta. É que se, assim, né, se a gente impõe um ritmo, você mesmo é uma pessoa ao vivo, você é uma pessoa do ao vivo. Eu gosto do ao vivo também, eu sou uma pessoa do ao vivo. Olá, para quem está chegando, olá. Você é uma pessoa do ao vivo também, você impõe um ritmo para a pessoa que ela já não gosta, que é olhar para uma câmera, e não tem nada de errado essa pressão, sabe? É assim, a pressão tá errado, o que tá errado é você não adequar realmente à tua realidade. Você não precisa estar lá, assim, de frente para uma câmera só, porque isso, lembra que eu falei das pedras? Você vai botando, vai carregando isso aqui, seu vai ficando cansado. E olha, na hora que você vai fazer a sua venda, na hora que você vai fazer teu vídeo, na hora que você vai explodir de energia, você tá sem energia. Você tá faltando energia. Quem gosta de outra pessoa do outro lado sem energia, não é verdade, Val? Exatamente. Não, e aí é legal a gente pensar quando que a gente perde energia. Nós perdemos a nossa energia quando nós fazemos algo que não é natural pra gente. Mas, Val, não é natural para ninguém gravar vídeo. É algo que realmente a nossa geração, que eu tenho 30 anos, a nossa geração não é natural pra gente ter uma câmera igual, por exemplo, a minha sobrinha, né? Ela já nasceu com uma câmera ali na mão. Essas crianças é super tranquilo. Então é legal você observar qual que é o seu modo de se conectar. A maioria, e o grande erro que eu observo nos produtores de conteúdo, principalmente quando eles pedem ajuda, pedem apoio para manter o ritmo,
é que eles não estão respeitando o perfil comunicativo deles. Exatamente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um perfil comunicativo pessoal. Eu funciono assim, a gente até bolou esse quadro porque eu sou uma pessoa que funciona conversando com outras pessoas. Para mim, é super importante saber que existe outra pessoa lá do lado, mesmo que não tenha ninguém na minha live. Mas eu sei que vai ficar gravado, o meu desempenho, o meu nível de tensão, eu não perco energia produzindo conteúdo dessa forma. Exato. Se você, Moscatelli, falar assim, Val, eu quero que você grave... Não, eu jamais falaria isso. Não, mas faz de conta que você fala assim, não, Val, eu preciso dos vídeos gravados e tal. Eu até faria, mas eu gastaria muito mais energia. Por quê? Porque não é natural para mim. Então, assim, muito cuidado ao confundir natural com normal. Porque quando eu comecei, Moscatelli, eu confundia muito esses dois e eu perdi muito tempo, muita energia. Essa questão dessa perda energética que a gente tem, né? Você falou assim, se eu te mandasse fazer você todo dia vídeo, assim, isso também tem que tomar cuidado, porque imagina, no caso da Val, ela está sendo orientada, tem uma orientação. Se você não tem orientação, você acaba se machucando, sabe? É pegar peso demais, é como ir à academia, levantar mais peso do que devia, e venho sentindo cada vez mais que quem produz conteúdo está forçando cada vez mais fazer vídeo, sente essa pressão do mercado. E olha, eu não estou aqui para falar só de vídeo, não. Na verdade, eu estou aqui para te dar mais opções. Porque você precisa se comunicar de todas as maneiras. Mas a maneira audiovisual, aqui que a gente está utilizando, é a maneira que você transfere mais autoridade, onde você olha o olho do olho da pessoa. Você consegue ver com pequenas micro expressões se ela realmente saca daquele negócio, ela tá te enganando, sabe? Então, assim, é uma ferramenta que tá todo mundo utilizando porque você consegue perceber se funciona ou não, se aquela pessoa tá enchendo linguiça. Então, é importante, que a gente falou até agora, para quem chegou agora, esse gasto energético. Agora a gente está falando da construção do vídeo, mas existem saídas. A Val colocou, se me mandasse fazer todo dia, eu até faria. Mas, assim, também seria um esforço muito grande para a Val, porque imagina, agora ela vai ter que vai ter que criar uma nova rotina. Então, até para ela começar a fazer todo dia, ela teve que criar essa habilidade de desenvolver todo dia, pouco tempo. E olha, você não é obrigado a fazer muito tempo, sabe? Então, você não precisa fazer muito tempo. Mas esse gasto energético você tem que controlar. Então, assim, agora a gente está falando de live e vídeo. Leva em consideração que qualquer tipo de gravação que você faz, você tem esse gasto. Então, assim, o que a Val posicionou é muito importante. Porque quando chegar no dia D, você vai estar sem vitamina D. Exatamente. Não, é legal a gente falar uma coisa, Moscatelli, que nem... Gente, eu escrevo muito mal. Eu sou uma pessoa que eu tenho um déficit muito grande com relação ao aprendizado. Então, se o Moscatelli, por exemplo, falar assim, Val, eu quero que você faça 5 posts por semana. Faz de conta, a gente não vai fazer. Mas sei lá, eu quero que você escreva. Eu já passei por isso. Eu gostaria, mas... Eu já tentei fazer isso e foi muito sofrido. Eu chorava para escrever. E não estou de zoeira, exagerando, não. É porque se você lê o que eu escrevo, e, gente, quem me acompanha nas minhas redes sociais vai ver que, às vezes, eu cometo alguns erros lá na legenda do Stories, por exemplo. E aí o meu sócio olha e fala que, pelo amor de Deus, tá faltando, você não viu que tá faltando uma parte nesse título? E para mim tá tudo certo, porque o meu grau de atenção, ele é muito pequeno. Quem fala comigo, por exemplo, às vezes a pessoa não entende, mas eu mando, até a gente estava conversando pelo WhatsApp, eu mando mensagem em caps lock. Eu gosto de escrever em caps lock, por quê? Não estou gritando com ninguém, eu já aviso os meus mentorados. Olha, eu mando mensagem em caps lock, por quê? Porque eu diminuo a quantidade de informação, fica tudo do mesmo tamanho, é mais fácil de eu identificar se eu escrevi alguma palavra errada. Olha que loucura. Então,
são todas estratégias que a gente vai usando para gastar menos energia. Então, às vezes, não vai dar para eu mandar um áudio para alguém, mas eu busco uma estratégia na escrita que para mim é algo muito difícil. Então, identificar qual é o nosso, sabe, o nosso calcanhar de Aquiles, qual é a nossa dificuldade, o que realmente não funciona para você e respeite os seus limites. Porque quando você não respeita os seus limites, a sua roda, até depois eu vou falar sobre isso, não vai durar. Eu acredito que todo mundo que está aqui, Moscatelli, que está te acompanhando, é uma galera que está afim de um jogo a longo prazo. A gente não está brincando. Tá, com então, certeza. É legal você entender isso para se manter, para ter essa frequência. E assim, Val, o importante também é a pessoa ter o que é essa pedra? Não adianta você ter todas essas informações, ter lá a sua fala, sua postura, fazer todo dia um conteúdo, se você não tem definido um planejamento para isso. Lembra que antecede a execução um planejar. Então, a gente está aqui para encontrar um equilíbrio. Então, se você não tem uma nova oportunidade, e eu destaco 3 pilares que são principais, não vou falar 10 para você não, porque assim, eu já estou de saco cheio de ver gente falando, curva de consciência e tudo, mas olha só, são 3 pilares. Se você tem uma nova oportunidade, qual é? Qual é a sua nova oportunidade? Se você tem um desejo, se a pessoa tem um desejo, qual é o desejo dela? Se você tem um novo mecanismo de execução, o mecanismo de execução da Val é a fala. O mecanismo, combinando os mecanismos de produção de conteúdo e fala e corpo, você consegue executar. Olá, Aline, tudo bom? Vamos ver você por aqui. Você consegue combinar, mas tudo começa na estratégia e no planejamento. Então, tudo aí tem que dar um primeiro passo. E o primeiro passo, esse passo de planejamento, todo mundo começa logo gravando, né, Val? Então, assim, isso daí é começar a pegar pesado na academia logo no primeiro dia. Você concorda? Exatamente. Val? Com certeza. Não, e esse ponto do planejamento, ele faz muito sentido tanto na estratégia de marketing que você está usando. Você vai fazer lançamento, o que você vai fazer? É muito importante você ter isso claro, porque você vai alinhar a sua fala e você vai alinhar a sua energia. E a gente precisa ter essa consciência. Quais vão ser os momentos do mês, por exemplo, que eu vou estar em lançamento e com certeza vou precisar intensificar? Esse planejamento, ele é muito importante. Ele é um pilar invisível que a maioria das pessoas acaba ignorando. São 3 pilares, ignorando, na verdade. Sim. Mas assim, não pensando no planejamento com relação ao vídeo, né? É algo super importante que a galera já pula. Então, assim, antes de você sentar para gravar um vídeo, é muito importante que você planeje o que você vai falar naquele vídeo. E Val, por que aquele vídeo é importante? Oi, pode falar. Desculpa te interromper. Eu acho que eu tô com um pouco de lag. Tá demorando um pouco o som para chegar. A estrutura do planejamento, às vezes, ela não precisa só acontecer em vídeo. Porque, vê bem, no seu caso, você tem uma dificuldade de escrita. Tem pessoas que têm uma facilidade incrível para escrita. Então, assim, às vezes o conteúdo ele pode suavizar um pouco, pode suavizar a tua jornada. Você não precisa só fazer esse tipo de conteúdo, levando em consideração que esse é o tipo de conteúdo mais inteligente. Mas se você tem um planejamento, você consegue fazer lives todos os dias? Consegue, mas você consegue dar uma diminuída na tensão daquele conteúdo, fazendo um outro tipo de conteúdo que eu chamo de conteúdo suporte. Assim, você prepara a pessoa para uma live, você vem trazendo ela na jornada, você faz uns stories, você faz um carrossel, você faz um checklist. Então, durante a semana, ela já veio acompanhando aquela história. Você não está aqui pela primeira vez. Então, assim, eu te chamei agora para os bastidores para conversar sobre produção de conteúdo, porque as pessoas já passaram por quem conhece aqui a Val, levanta o dedo. Então, assim, as pessoas já passaram por uma trajetória, já conhecem e já sabem por que você está agregando. Então, essa fase do planejamento é fundamental para diminuir essa carga. Então, esses 3 pilares, para mim, são fundamentais e eu utilizo eles muito, e principalmente quando eu vou chamar mais alguém, quando eu vou abordar algum assunto. E isso diminui a carga das tuas lives.
e dos teus vídeos, né? Porque tudo que é audiovisual você tem que trabalhar. Faz sentido? Total, faz muito sentido. E eu um dia, vocês sabem, o Moscatelli, coraçãozinho para a doutora Rose. Deixa eu pegar o meu aqui. Eu tô em algum lugar aqui. Ah, não, tá aqui Deixa não. eu... Ah, não acredito. Coraçãozinho para a Aline. São Mas é as legal comprometidas, comprometidas. As comprometidas sempre estão super aqui. comprometido. Super comprometido. Então, é importante a gente ver que nem o Moscatelli, aquele dia que a gente estava conversando sobre fazer um carrossel. Gente, fazer um carrossel para Val equivale a fazer 3 lives. Eu não estou de brincadeira. É algo que é realmente super puxado para mim. Então, se eu fosse escolher aqui entre fazer 3 lives e fazer um carrossel, eu escolheria fazer 3 lives. Por quê? Porque olhando para o meu planejamento, o tempo que eu gastaria pensando em como eu iria escrever, como que eu iria separar, pedindo para alguém revisar, porque eu não posso confiar na minha grafia. Já imaginou uma fono com um errão de português? Gente, fica horrível. Sabe, eu perco a minha autoridade. Então, É assim, verdade. tem que ter outra pessoa para revisar aquele conteúdo. Então, olhando para a minha dinâmica, para o meu planejamento, eu vejo o que funciona e o que não funciona. Então, eu acredito que essa autonomia para o produtor de conteúdo, ela é fundamental. Olhar para o seu planejamento e ver como que você pode se estabelecer, como que você pode ser frequente, como você pode estar ali sempre presente com a sua audiência de uma forma que você não dê o seu sangue naquele momento, de que você não se mate. Porque assim, aí a gente até combinou, né? Tipo, de fazer um carrossel. Beleza, Valéria, precisa de carrossel, é importante. Um carrossel. Olha só, gente, eu faço 5 lives, 6 lives por semana por um carrossel. Por quê? Exatamente. Então, é esse equilíbrio, porque senão eu me mataria. Uma dica e que a gente não tem só. Val, só uma dica que eu tenho para que eu sempre passo é cronometrar. As pessoas que fazem muito conteúdo diferente, tem variedade, você cronometra o tempo que você leva. Se um carrossel está levando 3 horas para ser feito, uma live leva 1 hora, ela tem profundidade. Não é uma live qualquer, gente. Vamos lá. Não é uma live boba, é uma live que tem conhecimento, tem transferência onde a pessoa vai ter benefício. A gente não está aqui para ficar enchendo linguiça. Se você está aqui por algum outro motivo, vai lá ver um Netflix que tá ótimo. É só pegar, arrastar para o final, você vê o final. Aqui é importante o seguinte, você saber o tempo que você leva, a força que você tem para fazer cada coisa. Pode fazer um checklist? Pode fazer uma reflexão história? Pode, mas você vai ser aquelas pessoas que fazem assim, eu faço quando dá. Aí tá errado. Se a Val não se comprometesse em fazer todo dia e um carrossel por semana, ela sabe o trabalho que dá. Mas ela prefere fazer isso. Mas ela sabe das fraquezas dela. Então, hoje, qual é a tua fraqueza? Se você botasse ali no cronômetro, o que você demora hoje mais para fazer? Só você botar mais peso naquilo que você faz, com mais produtividade, com mais profundidade. Certo, Val? Nossa, essa dica do cronômetro é incrível, porque aí vem a Val Fono, por causa do nosso nível de atenção. E o nosso nível de atenção, ele está diretamente relacionado à qualidade do conteúdo que a gente entrega e principalmente do tanto que a gente está internalizando também. Então, uma live, por que é interessante a gente ficar atento ao tempo da live? E o tempo da live não é o tempo que o Instagram define para você de 1 hora ou mais do que isso, mas é o tempo que você consegue manter a sua atenção focada no conteúdo que você está produzindo. A atenção, ela é tão importante, Moscatelli, porque tendo uma atenção de qualidade, você consegue manter a sua postura, por exemplo. Quando você mantém a sua postura no momento em que você está produzindo o seu conteúdo, você vai ter uma respiração muito mais equilibrada e você vai diminuir o esforço da sua voz no momento em que você estiver falando. Então, são pequenos ajustes e cronometra, não só percebe, fica atento e presente, não só para o tempo que você leva para a construção daquele conteúdo, mas também o tempo que você leva para entregar aquele conteúdo.
Anotem, Qual que é ó, o seu dia? anotem as dicas. Porque é o seguinte, depois vai lá e não vai fazer. Cronometrar é uma dica que eu dou. Outra dica que a Val disse, ela falou o quê? Vamos lá, quero ver se vocês estão prestando atenção. Ó, se não anotar, aqui tem que anotar, gente. Vocês têm que anotar. Porque é o seguinte, a Val está aqui para dar para vocês um caminho alternativo. Porque eu vejo muita gente faz a live, faz vídeo, a voz está cansada e a gente precisa ser compreendido. Isso aqui tem que funcionar, não é, Val? Tô certo ou tô errado? Você que é fã, eu que tô falando. Não, exatamente. Não, mas é que não é só falar. As pessoas pensam, Moscatelli, que é só ligar uma câmera, apertar o play e começar. Não é assim que funciona. Tudo tem uma estratégia. O Moscatelli é o cara da estratégia, a parte do marketing. E eu sou especialista em fala. Então, essa dupla fecha muito bem. Por quê? Porque o Moscatelli traz para vocês toda a questão de estratégia desse conteúdo e eu mostro para vocês como que você pode fazer para que o seu conteúdo seja de maior valor possível. Porque não é só você aparecer, é como você aparece. Que tipo de produtor de conteúdo você é? Aquele produtor de conteúdo cansado, esgotado, ofegante? Ou é um cara que tem uma energia, tem uma postura, tem uma clareza? Tudo isso está relacionado à fala. Então, quando a gente começa a lembrar do planejamento, a lembrar da forma como nós gastamos a nossa energia, nós vamos ficar presentes. A Aline é aquela que falou da questão da voz rouca, certo, Aline? Isso, ela mesma. Então, lembrei aqui da Aline, é importante, por exemplo, se você acorda de manhã e sabe que a sua voz não tem o melhor potencial de manhã, legal você procurar uma fono para ajustar essas questões, mas se você ainda não tem a fono, você vai organizar o seu dia conforme você consegue entregar da melhor maneira possível o seu conteúdo. Ah, Val, não quero aparecer de manhã. Beleza, como você vai aparecer à tarde, à noite? Você vai se organizar? Como que você vai estar para a sua voz ter qualidade? E por que fazer vídeo? Eu acho que é muito importante. Algumas pessoas, elas simplesmente, Roberto, elas acabam repetindo aquilo e... Ah, não, pediram para eu fazer. Por que vídeo é tão importante com relação à fala, com relação à comunicação? Porque no vídeo nós conseguimos estabelecer uma conexão com todos os sentidos da pessoa. Vocês estão nos vendo, vocês estão nos ouvindo, vocês estão fazendo uma leitura labial daquilo que eu estou falando. Visual, né? Exatamente. Todo movimento. O radar, exato, o radarzinho de vocês está passando com relação às minhas macroexpressões, o meu gestual com relação às microexpressões, e tudo isso é muito importante para quem recebe o seu conteúdo. O vídeo, ele conecta muito, porque ele fala com todos os sentidos. Até a Paloma, minha mentorada, chegou aqui, a gente estava trabalhando com ela antes, e ela falou, Val, olá, Paloma, eu vou convidar as pessoas para o evento, e ela falou assim, eu faço o que? Eu gravo um áudio? Eu falei, não, grava um vídeo. Porque quando você grava um vídeo, você vai se conectar com todos os sentidos daquela pessoa. E Val, eu vou abrir um parêntese aqui, porque a gente está falando de dobrar o conteúdo. E se você faz um bom vídeo onde você reteve as pessoas e as ideias todas estavam alinhadas... Nossa, passou um bicho. Todas as ideias estavam alinhadas, depois você pode pegar esse vídeo e transformar ele em outros conteúdos. Essa live, por exemplo, para Val, que tem dificuldade de fazer um carrossel, ela pode pegar esse próprio vídeo e transcrever esse vídeo para uma coisa que ela viu que era uma sacada importante que faz parte. Val, essa eu não tinha te contado e deixei para contar agora. Porque essa é o seguinte, o poder da multiplicação acontece exatamente aí. Esse que é o segredo do negócio. Se você tem tudo organizado, roteirizado, fez uma boa live, esse é o teu negócio. Você não gosta de fazer texto. Tá ótimo. Você pega o melhor trecho, faz um pequeno corte nele, transforma ele em outros materiais mais curtos. Lembra que tem materiais curtos e materiais longos. Tem gente que quer só a degustação, só o gostinho, ela quer só saborear o teu conteúdo. Então tá bom. Então tem aqui um carrossel, mas você tirou do vídeo.
Então, isso conserta o seu problema, não, porque eu não conserto nada. Mas ajuda você a fazer carrossel sem precisar, porque você vai transcrever, porque você falou da maneira correta, tá? Então, aí fica a dica, segunda dica. Menino, muito bom, muito obrigada. Dobrar. Não, ótimo. Eu estava pensando em Moscatelli, eu estava pensando assim, é o fim de semana, eu vou fazer todas as lives durante a semana e eu vou sentir qual que foi a live que eu consegui me organizar, me estruturar. E aí a gente volta no planejamento. Quando você planeja o conteúdo que você vai compartilhar, você consegue multiplicar. E, consequentemente, você não vai ter esse gasto energético gigante e não vai se matar. Então, uma super dica já está anotada aqui, Moscatelli, porque assim a gente consegue trabalhar todas as frentes, independentes das nossas... Eu gosto de dizer que a gente tem algumas áreas de força e algumas áreas de fraqueza. E a gente sempre trabalha as nossas áreas de força para elevar aquelas nossas áreas de fraqueza. E na fala, principalmente para quem tem dificuldade como eu na escrita, você consegue fazer esse equilíbrio super bem. E olha, não precisa ser só um carrossel. No caso, a gente está dando o teu exemplo. Mas se for um checklist, eu já dei 2, 3 dicas aqui logo em seguida. Dá para fazer um checklist dessa live? Dá. Tem problema de escrita? Pode até ter, mas de fala não tem. Pega o que acabou de falar e transcreve. E vira um checklist. Então, olha aí, você já tem, de uma live, você tirou 50, vamos lá, vamos supor que tenha 50 minutos, uma live. Um conteúdo cheio, um carrossel com conteúdo para passar, conteúdo gostosinho, é um conteúdo que tem um termozinho de boca de funil. Olha o nome do negócio. É para atração, é para as abelhas virem, é para as pessoas consumirem, tem que ter sabor. A pessoa quer consumir rápido, ela não tem tempo por 50 minutos. Tem um checklist, que é o benefício imediato. A pessoa viu, consegue botar em prática. Para isso que serve o checklist. O carrossel você degusta. Então, e veio da onde? Veio da live. Aí você vai falar, mas você está fazendo mais do mesmo? Não, pelo contrário. E não é todo mundo que assiste os 50 minutos. Mas, se eu dividir isso em várias partes, eu consigo atingir todos os públicos. Faz sentido, Vá? Total. Eu quero voltar aqui no comentário da doutora Rose, que ela falou o vídeo, ele alcança os visuais, os auditivos e os sinestésicos. Exatamente, aquelas pessoas que gostam de perceber como se fosse sentir. E quando você aplica essa dica da multiplicação que o Roberto trouxe, você consegue reforçar ainda mais. Por quê? Porque você vai ter algo escrito ou visual, lá um organograma, para os auditivos, você de repente pode tirar uma ideia para fazer um áudio, colocar só um áudio ou no Telegram, em outros canais, ou até mesmo aqui no Instagram, e assim você deixa a sua audiência muito bem servida sem você se matar. À vontade. Você pode escolher o que você quiser. E olha, veio de um menu tá completo. Em uma live você consegue, eu falei de dobrar. A minha promessa era o seguinte, dobrar o conteúdo. Como é que eu dobro? Se você faz uma live, e olha, pode ter 30 minutos, e você duplica ela para um carrossel, para um checklist. Olha, até separei o principal. A principal frase dessa live. Em vez de ficar postando lá a frase da Oprah, posta uma frase sua. Tem uma hora que você fala alguma coisa e realmente não bateu. Mas quando você assiste, as pessoas elas não assistem depois. Então, assim, depois elas não conseguem criar, elas ficam criando novos conteúdos. O segredo de dobrar o conteúdo e tornar ele infinito é realmente pegar as melhores partes e dividir ela em partes menores. E deixar as pessoas consumirem como elas querem. Tem gente que gosta de livro, tem gente que gosta de vídeo. E tem gente que gosta de, sei lá, de texto, de Telegram. Eu estou em todos os canais, mas todos esses canais, todos eles têm uma coisa em comum. Eles não fogem do meu objetivo. É claro, você tem que ter um objetivo maior. Você não vai começar a falar de um monte de coisa. Esse episódio é de dobrar. Então, assim, eu não estou fugindo do ponto de dobrar. Então, eu estou transformando uma live em vários conteúdos. Pegaram? Pegaram a dica? Anotaram aí? Val, anotou aí? Reassistir. Não, e isso, gente, para nossa fala, o que acontece? A fala, Moscatelli, é algo muito automático. A maioria de nós não se escuta, por exemplo.
Você não consegue melhorar, aprimorar algo se você não acompanha. É a mesma coisa você querer educar um filho à distância. É muito difícil, você não está ali perto da criança. Quantas Complicado. vezes a nossa mãe acaba ali repetindo, né? Ela estava ali quando a gente era pequena, ela falava uma vez, falava duas vezes. Você precisa estar perto. Quando você Não reassiste o basta seu ser pai, vídeo, tem que participar. exatamente, Ó, quando você recorta esse pedaço, a frase da live. Não basta ser pai, tem que participar. Mas olha, aí não escreve isso sem contexto, sabe? O contexto é que a Val está sim, explicando. Olha lá, não basta ser pai, tem que participar. Agora explica o contexto para a gente depois fazer uma postagem. para a gente fazer. Ah, a gente podia fazer um desafio de uma frase, não, Roberto? Ah, vão ter Vamos vários. ter essa ideia. Já teve várias Sim. frases da live. Então, exato. A nossa mãe, quando ela está ali educando a Sabrina, gente, nosso pai, eles estão ali pertinho. E a maioria das pessoas, elas querem educar a fala, elas querem melhorar, elas querem aprimorar, mas elas não querem pagar o preço de estar ali pertinho, de se ouvir. Então, essa dica que o Moscatelli trouxe de reassistir para você multiplicar, eu quero reiterar essa dica para você assistir, para você dobrar a qualidade da sua fala. Porque também. quando você assistir, cara, quando vocês forem assistir, gente, vocês vão se assustar. Eu falo isso porque eu sempre trabalhei com gravações, desde quando eu estava no presente. Motos de barulhentas. Então, desde quando eu trabalhava no presencial, a gente já filmava as pessoas. Por que a gente filmava? Para elas terem esse feedback, para elas conseguirem reassistir e falarem, meu Deus do céu, eu não acredito que eu me comportei dessa forma. Então, quando você reassiste o seu vídeo, você vai identificar vícios de linguagem, você vai identificar, por exemplo, algumas palavras que você fala de uma forma desnecessária, palavras que estão desvalorizando e desvendendo o seu produto. Você vai começar a observar que a sua postura, ela está totalmente desalinhada com o conteúdo que você vende. E, Val, vou abrir Então, um outro parênteses aqui sobre essa questão da postura. E se você for a gente está falando de dobrar o conteúdo, vamos lá, novamente. Se você for dobrar um conteúdo ao vivo, você lembra o seguinte: você já fez uma live, você estava com a postura cansada, você estava carregando pedras nas costas, estava encostado, explicando, estava assim, estava invadindo o espaço visual do outro. E depois você recorta esse pedaço e a pessoa vai ver um pedaço de alguma coisa que era maior, a sensação dela que ela vai ter ao ver aquele pequeno pedaço é o seguinte: eu não vou ver aquilo tudo. Essa pessoa, ela é muito devagar, ela é muito chata. Nossa, olha ela explicando. Olha essa voz fina. Não, pelo amor de Deus, não vou. Então, assim, muito cuidado com a multiplicação. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aí, a segunda frase. Essa é do Homem-Aranha. Não basta só multiplicar o número, você precisa multiplicar a qualidade do seu conteúdo. E já que você está reassistindo, escolha as melhores partes e observe e fala assim, meu Deus, Val, mas não deu para salvar nada. Talvez realmente não dê para você salvar nada naquele seu primeiro vídeo, naquela sua primeira live, mas você vai usar outras formas de multiplicar. A escrita, por exemplo. E quando você for fazer a sua segunda live, você vai ficar muito mais atento, muito mais presente àquilo que você está comunicando. Um amigo me disse que eu falava muito né e beleza. Só consegui ver isso quando eu reassisti os vídeos. Exatamente. A Aline tem essa síndrome do carioca. Eu também. Ah, é. Né? A Aline é carioca? A Aline é carioca, né, Aline? Eu sou do Conta Sul, pra mas gente, eu moro Aline. no Rio. Mas, enfim. Acaba que... Mas é legal a gente perceber isso. Mesmo, a gente fala mesmo. A gente tem umas... né, mas não... né? Ó, acabei de falar. A gente fala essas coisas. É normal.
Mas lembre que, assim, depois que você cortar o melhor pedaço, você pode cortar, salva aí o que tem de melhor. Não é todo mundo que vai ver 50 minutos. Agora, se você salvar o que tem de melhor, a pessoa você vai dar a chance dela poder olhar o teu conteúdo. Imagina, você vai dar o gosto para ela. Olha, experimenta um pouquinho isso daqui, nesse Nutelinha, gostoso. Aí ela fala, que maravilha, deixa eu ver o conteúdo todo. Ela nem vai se importar muito, sem problema. Mas você vai poder acertar com o tempo. Carioca da Gema. Morei muito tempo no Rio, morei muito tempo, 6 anos, não sei se é muito tempo. Para alguns é muito, para outros é pouco. Eu fiz a minha faculdade de fono aí na Ilha do Fundão. E fiz o meu mestrado aí também. Então, acabei que, quando eu cheguei no Rio, eu não tinha sotaque. Sou do natural do Mato Grosso do Sul. E como eu fui trabalhar com linguagem, eu precisei desenvolver o meu sotaque, porque eu não ia ensinar os carioquinhas falarem por quê e mesmo. Eu ia apanhar dos pais. Mas é importante a gente observar, e até voltando para essa questão do regionalismo, hoje eu estava atendendo uma mentorada minha, Deise, ela é carioca, e eu estava falando exatamente sobre isso. Aqui na internet, a nossa linguagem, ela é universal, então a gente precisa ter alguns cuidados. Nós queremos nos conectar com pessoas do mundo inteiro. Eu, o Moscatelli, todas vocês que estão produzindo, todos vocês que estão produzindo conteúdo. Então, quando você reassiste, você vai conseguir identificar quais são os vícios de linguagem, aquilo que você repete sem nem mesmo perceber. Eu gosto de dizer porque essa minha mentorada, o cliente ideal dela, quem ela quer se conectar, é uma mulher que está em um nível social e econômico elevado. Mas se eu falar igual um moleque da periferia, e às vezes ela não percebe. Por quê? Porque pro carioca é isso mesmo. Qual que é, meu irmão? Ah, tá de sacanagem? Então, assim, quando você utiliza essa linguagem, você automaticamente se desconecta do seu cliente ideal. Então, ter essa percepção é muito importante para a sua produção de conteúdo. A Sabrina falou aqui até que é isso mesmo, a pessoa quer ver mais quando você fraciona o conteúdo. E é total, Sabrina, é isso aí. Só que você pode fracionar as melhores partes para pelo menos dar o direito da pessoa te julgar, porque a gente está sempre sendo julgado o tempo todo, mas pelo menos te julgue pela densidade daquilo que você está entregando. E tá tudo bem se no início tem algumas melhorias para fazer, se não tá bom, mas a multiplicação acontece aí. Você pega a melhor parte, se você não escreve bem, você transforma o que você falou em texto, você transforma em checklist, a frase da live. Então, assim, em um vídeo, e a gente está falando de live, porque live seria a melhor forma, que a Val dela deu o exemplo que ela gosta de se comunicar. Mas se você gosta de gravar um vídeo para a câmera direto, não tem, é o mesmo processo, O poder da multiplicação, gente, tá aí, sabe? Faça mais conteúdo. Não faça mais conteúdo. Pegue o seu melhor conteúdo e transforme ele em pequenas partes. Dê a chance para as pessoas degustarem, pelo amor de Deus. Val, eu vou dar um ponto estratégico aqui para as pessoas que é importante também. Eu falei da questão dos 3 pilares e agora eu vou falar que você precisa saber 3 coisas sobre você. Você precisa se conhecer, saber o teu tempo para fazer as coisas, a tua carga, que é importante. O seu problema, a Val falou que ela tem um problema, ficou claro, somos vulneráveis. Eu não gosto muito de gravar direto para uma câmera, mas até faria. Tem gente que não gosta e não faz mesmo, sem problema. Mas é um problema, é uma fraqueza. E vulnerabilidade não quer dizer que você é menos do que o outro. Não, existe não tem A, vai para B. Outra coisa é o seguinte, as soluções que você propõe dentro desse planejamento. Porque se as soluções que você está propondo dentro do teu planejamento, ela foi igual à do mercado, e você fracionar o que o mercado está dizendo, o que o Google está dizendo,
Você não está dobrando nada. Você está transformando o teu Instagram, o teu YouTube em um repositório de dados de informação. E informação por informação não tem valor nenhum, gente. Informação que a pessoa acha no Google. Então você vai, teve o trabalho, fez a live e me separa exatamente um problema que está todo mundo resolvendo igual. Olha, a gente está falando de dobrar aqui, mas a gente não está falando a mesma coisa que as pessoas. Eu não estou falando para você fazer mais, não estou falando de fazer 200 stories, não estou falando nada disso. E eu com certeza não colocaria essa parte em um vídeo menor. Então assim, você tem que ver o que o mercado está falando também. Se a sua solução que você está dando, qual é o diferencial dela na hora de fracionar e de dobrar. Dobrar com consciência. Seria isso. Faz sentido, Val, para você? Total, com qualidade. E aí a gente entra no nosso perfil comunicativo, porque vamos, né, trabalhar outros exemplos. Eu sou uma pessoa que tem esse perfil comunicativo pessoal, lelele, adoro me conectar, conversar e tal. Existe, pode ser que exista uma outra pessoa, e até vou dar um exemplo de uma mentorada minha, a Sheila, ela tem um perfil diferente, ela tem um perfil analítico. Então ela gosta de estar sob controle. Uma live é um lugar que a gente acaba reduzindo o nosso controle. Por quê? Porque está ao vivo. Pode ser que caia, pode ser que entre um engraçadinho, pode ser que entre uma pessoa desagradável. Então, assim, existem... Eu sou muito de boa com isso. Eu consigo resolver muito bem por conta do meu perfil comunicativo. Pode ser, e como foi o exemplo dessa minha mentorada, ela não é assim. Então, ela preferia gravar os vídeos. E tudo tá bem. Tudo certo, ela precisa. Exatamente, tá tudo certo. Ela gravava os vídeos e dava tudo certo, tava maravilhoso. Por quê? Porque ela estava se respeitando. E aí entra muito nesse ponto de se conhecer. Para você produzir um conteúdo, sempre se pergunte se você vai gravar um vídeo, uma live, um áudio. Essa é a melhor forma que eu posso entregar esse conteúdo? É a forma, até eu gosto de dizer, é a forma que eu sinto mais prazer? É a forma que eu vou ficar mais feliz? Sabe por quê, Moscatelli? Porque a gente não quer fazer um conteúdo só para hoje, para amanhã. A gente quer ter a nossa frequência sempre, a gente quer estar sempre aqui. Então, identifique uma forma de você produzir esse conteúdo que você sinta prazer. Você tem que produzir endorfina. Eu adoro apertar aqui porque, sabe, estou produzindo hormônios que me deixam bem, que me deixam empolgada e animada. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é como que você, o seu perfil, o segundo ponto dessa estratégia, é o que eu chamo de plano de gravação, é você pensar nesse conteúdo. Como que você vai explicar esse conteúdo para ele não ser mais do mesmo? Isso é fala. Ó, isso é fala e também aqui eu vou te dar uma estratégia. Como é que eu desenho uma estratégia que quebra um pouquinho? São 5 passos que são fundamentais para você desenhar alguma coisa que feche na cabeça de alguém. E olha só, não vou contar storytelling, não é nada disso não, tá? Vamos lá. É o seguinte, primeiro você desenha um problema claro na mente da pessoa. Existe um problema claro? Existe. Eu não consigo dobrar a minha quantidade de conteúdo e não sei como faz, estou cansado das mesmas soluções, já tentei de tudo e não consigo. Esse seria o grande problema. Depois você promete resolver esse problema, mas não agora. Você tem que segurar um pouco, você tem que reter a atenção. Então, olha, é o seguinte, eu vou te ensinar como você consegue dobrar, não só com a fala, mas também com estratégias. A fala vai empoderar essa estratégia, tá? Mas segura aqui comigo, fica comigo, porque agora você tem que mostrar para a pessoa o terceiro passo, que se ela não mudar, se ela não aproveitar o que está sendo feito, o que a gente está falando agora, ou o que você está escrevendo dentro do seu roteiro, o inferno que vai se tornar a vida dela. Qual é o inferno hoje da pessoa que está produzindo muito, que vai acontecer ela daqui a 1 ano não ter resultado? Porque ela está forçando várias pontes onde ela não está conseguindo o resultado. Então, é 1 ano de produção de conteúdo que às vezes vai para o ralo. E vai mesmo, gente. Vários mentorados meus eu tenho que pegar e começar do zero. Né, Val? A gente já falou várias vezes sobre isso. Exatamente. E assim, a pessoa não pode ignorar o problema. O quarto passo, você resolve o problema, mas pelo amor de Deus, resolva o problema dando exemplos. As pessoas já estão de saco cheio por aqui, as pessoas estão cansadas de explicar, de teoria.
dá um exemplo prático de como funciona. Você resolve esse problema com exemplos. Anotaram, gente? Pelo amor de Deus, anotem, porque eu deixei muito conteúdo na mesa porque eu não anotava as coisas. Quarto passo. Levanta o dedo aí quem está anotando. Vamos lá. Você resolve esse problema com exemplos, tá? É fundamental. Olha, inegociável. Beleza? Esse é o quarto passo. Beleza, bem coisa de carioca também, né? Beleza? A gente estava falando sobre vícios de linguagem. No final, faça uma chamada para ação. Se você não tem que chamar nada, se você não vai chamar nada, pelo menos agradeça as pessoas. Seja gentil por elas estarem aqui. E olha, obrigado por vocês estarem aqui comigo, sabe? Então, puxa, seria legal você... Ó, tem mais, se você gostou desse conteúdo, tem mais ali no YouTube. Tem esse vídeo completo. Ah, você gostou? Diz aqui pra mim o que você achou. Faz uma chamada para ação. Você divide em 5 partes esse roteiro. Aí você alcança isso que a Val tá falando. Então, assim, potencializa, a Val potencializa, a fala potencializa. E tudo bem, gente, tá vendo? Você pode fazer pequenas correções. Tá tudo bem, desde que você não entre numa zona onde você começa a ter muitas informações e desconecte as pessoas. Então, assim, o roteiro, ele potencializa junto com a fala e não te cansa. Você não fica sobrecarregado. Eu não tô nem um pouco sobrecarregado. Eu tô muito tranquilo e, olha, eu falo o dia inteiro. Eu não sei desde que horas que eu tô acordado falando. E tá tudo bem, porque eu tô aqui e a Val também falou hoje também de manhã, tá aqui também. E a gente quer o mesmo para vocês. Pegaram? Levanta o dedinho aí, o joinha, manda ok, um coração. Fica aí, que a gente tem que saber se vocês estão conectados. Manda informação. Total sentido, Perfeito. Val? Notou aí também? Total, isso, só quero ler aqui os comentários, senão a gente acaba perdendo. Quero voltar. Vamos voltar aqui. Desculpa a indelicadeza. A Aline falou... Poxa, Val, nem tanto. Não, eu exagerei aqui com relação aos cariocas. Aline, não se sinta ofendido, mas foi só para vocês ficarem presentes para como que o modo como a gente fala pode impactar a nossa conexão, com quem que a gente vai se conectar. Mas foi um exagero, fica tranquilo. Bora lá. A segunda, ela falou... Ah, olha só, Moscatelli, isso aqui é bem estratégico. Responde aí a segunda pergunta que ela fez. Existe um tempo ideal para os vídeos na hora de multiplicar? Bom, os vídeos têm um tempo... O tempo ideal é que você consegue manter uma ideia e responder ela exatamente dentro daquela fração de tempo. Então, hoje a gente trabalha com... A gente chama de formatos. A gente tem os formatos do Instagram, que é de até 1 minuto, que é esse do feed que aparece ali, que tem como você usar o tráfego, potencializar, botar gasolina, levar ele para mais gente, ou do IGTV, que vai até 15 minutos. Se você tem uma ideia e você consegue abrir e fechar ela em 1 minuto, estou com você. Se você abre uma ideia e não me fecha, me faz 1 minuto e 5, 1 minuto e 10, 1 minuto e 15. Mas abre e fecha uma ideia, tá? Não existe um tempo ideal. O que existe é você conseguir fechar. Se você ficar buscando um tempo ideal, acaba que você vai acabar cortando exatamente aquela virada de chave. A hora que você vai dar o resultado, eu já estou cansado de ver vídeo onde eu vejo o início e falo, mas e aí? Assim, né? Ou a pessoa faz o contrário, ela fala assim, o assassino foi o mordomo. Começa pelo final. Aí eu não vejo o vídeo. Então assim, cuidado. Respondi, Aline, tua pergunta? Nossa, e pra gente porque para quem é especialista, Moscatelli, aqui é uma aula já, né? Já vou usar o Moscatelli aqui. O que acontece? Pra gente que é especialista, às vezes as coisas são muito óbvias e às vezes a gente acaba ignorando esse passo a passo. Então é importante ligar o botãozinho da estratégia e pensar mesmo como que você vai ser atrativo. Eu tô apanhando um monte nessa parte, porque o Moscatelli fala, atrativo, tá atrativo, Valéria? Tá bom, tá atrativo, trabalhar atratividade. A palavra dessa semana é estar atrativo, é exatamente isso, para você dar aquele gostinho para a pessoa. Então, essa atratividade é super importante no modo como você estrutura. Olha só outra pergunta da Aline, que massa. Ela falou que já transformei vídeo em podcast. Pode fazer isso? Pode, total. O vídeo, inclusive, você pode botar em várias plataformas. Você pode, essa aqui, se a gente quisesse, a gente podia extrair só o áudio, esse bate-papo, e a gente chamou só não chamou de podcast,
porque enfim, mas no final das contas é um podcast, onde a gente está batendo uma bola aqui sobre estratégias e eu acredito fortemente que a fala, a oratória, o posicionamento, tudo isso com certeza faz a diferença, porque eu vejo pessoas com muito resultado, eu trabalho com pessoas com muito resultado e outras poderiam ter muito resultado e não tem justamente porque não veste a raio da sandália da humildade e fala, eu estou fazendo demais, eu não estou seguindo o que o Roberto está falando, eu não estou fazendo direito, eu estou fazendo da minha cabeça. E olha, não que eu sou papa de alguma coisa, pelo amor de Deus, mas vamos lá, vamos cuidar da coisa, né? Estrategicamente, senão... Exato. A Aline tá a rainha da multiplicação, Aline. Olha só, ela falou assim, também já utilizei stories de resposta no feed, já que o stories fica por 24 horas. Palmas, super válido. Super válido. Fala aí, Rogério. Roberto. Você tem mania de me chamar de Rogério, né? Qual é o seu problema com o meu nome? Sacanagem. Ó, a Aline tá multiplicadora mesmo, Aline. Que você tá multiplicando. Agora tem que pegar os teus vídeos e multiplicar também. Pequenos pedaços. E fecha as ideias. Pelo amor de Deus, não me deixa a ideia. E também não começa contando que o mordomo é um assassino, tá bom? Mais alguma coisa? Porque, engraçado, só, eu não tô vendo. Sim, ó, tem uma pergunta do Robert. É bem estratégica essa daqui. Estratégica. Qual é a dica que vocês dão para quem está começando a empreender com pouco dinheiro? Então, essa parte entra aí. Pouco dinheiro. Falando em dinheiro, pouco dinheiro, na verdade, você não precisa de... Assim, não posso dizer que para todo custo existe o custo. É o custo do custo zero. Só que é o seguinte, você vai precisar de internet, um telefone e vai precisar de uma conta no Instagram, no Facebook e no YouTube. Você vai começar, pelo menos, a ter uma transformação. Você precisa saber para quem você vai estar falando, qual é o seu produto e como você transforma a vida das pessoas. Lembra que as pessoas compram benefícios. Então, você tem que utilizar esses canais. Esses canais todos são gratuitos. Você não precisa de mais nada. Você precisa gravar e criar roteiros. Então, se você aproveitar... Robert, o que você pode aproveitar também? Tem muito conteúdo gratuito. Lá no meu canal do YouTube, se você for lá, entra no link da minha bio, tem lá, tem Telegram, todo dia tem áudio. Se quiser ouvir em áudio é péssimo, né? Mas olha só, viu? A redundância. Mas se você curtir mais o áudio, tá tudo bem. Tem vídeo, tem vídeos bem completos. Você pode também trabalhar com pequenas frações de vídeo dentro do Instagram e do Facebook. Esses aplicativos todos de corte, eles são gratuitos. Tem vários. Tem o InShot, tem o Vídeo. Depois, se você quiser, você me manda um direct aí, que eu te dou uma lista de software que você pode utilizar, tá? E dá para você começar assim, tá? Com pouco dinheiro. Porque fazer conteúdo, se você aproveitar, juntar a estratégia, o planejamento com a transformação e mais essa questão de você conseguir ser entendido e ser compreendido pelas pessoas e reter uma ideia, semear a sua ideia, você já está dando o primeiro passo. Depois você coloca a gasolina, que seria o investimento. Seria que a gente fala, eu gosto de falar que é gasolina, a gente não bota em fósforo. Se você está com pouca grana, começa a fazer conteúdo que não vai começar bom. Com certeza, nunca começa. A gente está sempre melhorando, sempre melhorando. Então começa assim, essa é a minha dica. Não sei se eu me alonguei demais, você tem alguma dica, Val? Não, mas eu acredito que acreditar que você pode começar sem grana. Porque às vezes as pessoas elas ficam presas nessa crença de que só vão começar a produzir conteúdo, até porque, pensando na nossa mentoria, a gente só investe depois que a gente tem uma produção de conteúdo. Só que essa produção precisa ser de qualidade, sabe por quê? Porque senão você vai botar gasolina em um conteúdo que não tem qualidade ainda. Em fósforo. Conteúdo em fósforo, não em fogueira. Exatamente. Não vai fazer então, fogo. não vai dar certo. Então, aproveita esse tempo. É uma dádiva ser iniciante, Robert. E é uma dádiva até esse momento. Você fala, tô com pouca grana. Por quê? Porque você vai se dedicar em produzir conteúdo e focar naquilo que você tem controle. A sua fala, Robert, é algo que você tem controle.
Então, você Total. pode melhorar a sua comunicação, anotar todas as estratégias e todos os conteúdos que nós estamos trazendo aqui para vocês de forma gratuita, aplicar, não é só anotar, é aplicar, começar a produzir o seu conteúdo para você ir alcançando muitas pessoas com qualidade, porque assim, a hora que você colocar gasolina, o teu carro vai muito mais rápido, porque você está colocando gasolina numa coisa boa. A sua fogueira vai... assim, gasolina e fósforo não dá, é conteúdo fraco. Ele não gera, não, vai jogar o seu dinheiro pelo ralo. E as ferramentas, elas não estão nem aí para você, elas vão jogar no ralo mesmo. Você está na melhor fase, Robert, porque você vai se dedicar a produzir conteúdo. As pessoas que têm já algum tipo de verba, elas tentam transferir isso para as outras pessoas e acabam gastando muito mais do que poderiam, sabe? E acaba não dando certo. Então, eu aqui pensando em quem está começando, eu quero trazer uma dica para vocês que foi muito importante para mim, Roberto, que é a questão de como a gente vira essa chave. Do sentido de... Porque eu tinha uma ideia na minha cabeça que produzir conteúdo é obrigação. Agora você já imaginou dobrar a produção de conteúdo se você vê a produção de conteúdo como uma obrigação? Você vai se matar, você vai sofrer demais. Então, pense na sua produção de conteúdo como uma colaboração. É óbvio que nós não estamos no mundo cor-de-rosa em que a gente não vai falar de vendas. Nós queremos vender, a gente quer abrir o carrinho, a gente quer que as pessoas venham falar com a gente no direct. Mas quando nós começamos a nos preocupar com a colaboração, essa transformação que o Roberto pontuou, vocês irem colocando essa transformação no conteúdo, gerando valor para essa audiência, de uma forma que você não se mate, você vai se conectar muito mais. O seu grau de atenção, a sua entrega vai ser muito mais genuína. E as pessoas percebem isso. As pessoas percebem quem está produzindo conteúdo só para vender. Porque é uma fala que não é uma fala verdadeira. A gente sente na hora, a gente fala, poxa, que chato, nossa, nada a ver. Qualquer conteúdo, Val, qualquer conteúdo a gente sente que... Sabe, eu falei logo no início, quando dá, a pessoa saca na hora que você fez só para... deu, vou fazer só para botar alguma coisa. Isso é ruim para você, porque eu sempre falo que a gente tem uma bala de prata, sempre. Toda vez que você posta alguma coisa, você transfere alguma coisa na rede, você está dando um tiro. Você vai acertar uma pessoa nova, a pessoa vai ver o teu conteúdo novo, ruim. Ela nunca mais vai te seguir. Corre o sério risco de você queimar todo o seu filme, porque a internet é uma coisa muito efêmera. As coisas acontecem o tempo inteiro e você está competindo pela atenção. E você acabou de romper com esse pequeno laço onde a pessoa você poderia ter encantado ela e não. Você fez lá, vou fazer quando dá. Hoje deu, vou botar a frase aqui. E aí, o que vocês acham, meus amores? E olha, vejo gente que faz isso, mas ela está em outro nível de jogo. E é por isso que assim, o show dos outros não é os teus bastidores. Não fica comparando. Porque tem pessoas muito grandes que colocam, gosto disso, maravilha, e funciona muito bem. Já tem uma ali montado, mas falando que você está começando, você tem que começar muito bem. Toda vez que você colocar alguma coisa, tem que ser uma coisa bem profunda. Não chata, uma coisa lá, bem feita. Você tem uma bala de prata. Eu chamo que é uma bala de prata porque é para matar lobisomem mesmo, sabe? Exatamente. É aquela questão da primeira impressão. Ficou show, Robert? Beleza, a gente fica feliz aqui em te ajudar. Ficou show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui, o Robert perguntou o seguinte, Roberto, qual a forma certa de fazer isso? De fazer isso o quê, Robert? De você começar? Deixa mais clara a sua pergunta, porque eu acredito que... Deixa eu ver, tem mais comentário aqui em cima. Mas antes, eu quero trazer 2 pontos com relação ao vídeo, gente, que faz muita diferença. Diga. A sua apresentação e a forma como você finaliza o seu vídeo. O Roberto, ele trouxe todo o passo a passo de estratégia de conteúdo
E eu quero acrescentar esses dois pontos. E de dobrar o conteúdo. De dobrar o conteúdo. Se vocês anotaram. Vocês anotaram, gente? Ó, anota esse negócio. O Robert, eu sei que ele anotou. Ele falou ali que anotou. Fala aí pra mim. Levanta o dedinho aí se vocês anotaram. Fala aí. Anotei. Tô anotando. Faz aí um favor. Fala assim, pô, esse Roberto é um chato. Roberto é um chato. Fala que eu sou chato, mas anota. Pelo amor de Deus. Anota. Se estiver vendo isso daqui depois, anota também do mesmo jeito. Anota esse negócio. Se tiver dúvida, deixa nos comentários e marca a gente, porque a gente sempre passa e responde. Mas voltando sobre você dobrar o conteúdo, a nossa apresentação, ela é muito importante. Mas, Val, eu fiz uma live ontem, eu preciso me apresentar hoje de novo? Sim, você precisa se apresentar cada vez que você aparece, às vezes até lá no seu stories, nós sempre precisamos nos apresentar. Por quê? Quando eu cheguei aqui, qual foi a primeira coisa que o Roberto pediu para eu fazer? Val, você se apresenta aí, fazendo um favor? Por quê? Já vim aqui uma vez? Já vim. Mas ele não ignorou esse espaço. Exatamente. As pessoas, tem muita gente nova aqui na internet. Sempre tem pessoas novas chegando. Então, se apresente e se apresente bem. Transmita autoridade naquilo que você faz. Porque às vezes eu sinto que as pessoas, elas se apresentam super rápido, mal e mal, abre a boca para falar: olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui para essa live. Eu sou fulano de tal. Gente, não, vai com calma. Olá, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Valéria Anjos. Então, assim, fale o seu nome, articule bem o seu nome, fale o que você faz, como que você ajuda aquela pessoa. Então, assim, não importa o que você vende. Sei lá, eu vendo laços. Olá, tudo bem? Eu sou Valéria, eu produzo laços, são laços feitos à mão, mas valorize. Eu sou artesã, responsável pela marca tal. Então, assim, valorize a sua fala. Dica de ouro, hein, não gente? Se menospreze. Exatamente. Você tem que... Lembra que é o seguinte, muito prazer, é como você aperta a mão de alguém, ou quando você está conhecendo alguém. A primeira impressão é a que fica. Qual é a impressão que você quer deixar para a pessoa? Pensa nisso. Exatamente. Então, a sua apresentação é muito importante. Estruture isso antes. Lá, sabe o planejamento? Pois é. O planejamento volta aqui, estruture. O que é importante de eu falar sobre o que eu faço? Eu sou professora, eu ajudo pessoas que têm dificuldade sobre isso. Sabe? Organiza bem, se apresente de uma forma que a outra pessoa consiga sentir credibilidade, autoridade. Se você fala de qualquer jeito: olá, tudo bem? Sou a Valéria, sou fone, eu ajudo produtores de conteúdo a falar, a terem uma fala poderosa. Cara, tudo menos fala poderosa. Olá, então, assim, tudo bom? Eu sou Moscatelli e olha, eu ensino você a lançar o seu negócio digital. Aí a pessoa vai falar: nossa, esse cara é tão desanimado. Assim, o cara fala de digital, o cara está no mundo, o cara sabe fazer um negócio que funciona, tem resultado. Ele fala com essa força. Será que ele tem resultado? A pessoa começa na hora a criar objeção na cabeça dela. Será? Será? Não, olá, tudo bom? E olha, não precisa também botar muita energia, não, porque lembra que o personagem também ele fica caricato. E aí a pessoa fala assim: pô, esse cara, pelo amor de Deus, sabe? Vamos lá, né? Eu digo que é que nem salada. Salada, sabe como é que é salada? Sabe, Val? Como é que é salada? Ah, não, eu tô curiosa aqui. Então, quando Me você fala bota como é que é a tua salada, né? Então, quando você bota pouco tempero, fica sem gosto. Né? Quando você bota demais, fica o quê? Fica ruim, né? Fica azedo. Exatamente. Incomoda. Então, assim, é que nem salada. Mas, assim, pesos e medidas. É que a gente está bolando frases aqui para construir e duplicar conteúdos. Exatamente. Olha essa frase do Alê: não temos uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Muito bom. Cada vez, maravilhosa essa frase. Cada vez que você está iniciando uma live, você está tendo a oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Então, use de uma forma equilibrada. Você falou sobre o caricato. Você não precisa ser um personagem. Você precisa equilibrar. É óbvio que se a gente se encontrar na rua, a Val vai uhul e tal, sabe? Sem medo de ser feliz. Mas aqui, no momento em que eu estou compartilhando o meu conteúdo, eu sou a Val Fono,
a Val, produtora de conteúdo. Então, assim, tenha muito claro qual é o papel que você está exercendo ali naquele momento. É de um professor? É de um líder? É de alguém que está inspirando outras pessoas? E adeque a sua fala. Então, o início, a apresentação é muito importante, assim como o final, Roberto. Total. Final, olha, se você começa bem e termina mal, já vai mal. Já vai para outra frase. De isso, as pessoas acabam assim, fazem uma live incrível, com um conteúdo maravilhoso. Então era isso que eu tinha para compartilhar Era com só vocês. isso, era só isso. A gente passou aqui junto esse Ai, tempo maravilhoso e era só isso. Olha, as palavras, elas têm poder. Não é só isso. Não. Finaliza bonito, com aquela frase bonita, Val, aquela que você gosta de falar. Vai. pouco agora, nem eu lembro. Mas Então, foi um prazer ter vocês aqui hoje. Muito obrigada. Né? Você falou, é que, olha, tô sendo eu caricato. agradeço. Tô sendo caricato, Sim. tá vendo? Olha como é que fica esquisito. Fica esquisito. Eu agradeço a Eu fiquei com presença de vergonha todos. até. Então, como... Tava com vermelho. Mas, Roberto, como que a gente finaliza? Primeiro, você agradece a presença das pessoas que estão ali. Por quê? Quem está assistindo a sua live está te entregando a moeda mais valiosa, que é o tempo delas. Então, o mínimo que você pode fazer é entregar um conteúdo de valor e agradecer pela presença dessas pessoas. Então, como finalizar muito bem a entrega de um conteúdo de valor? Agradecendo a presença de quem está ali. Total. Se você, sabe, eu agradeço a presença de todos, abre a possibilidade, se alguém tiver alguma dúvida, então, assim, é um segundo ponto de você trabalhar. Se não ficou claro, porque pode ser que a pessoa vai reassistir, pode ser que no final dê um clique, caiu uma ficha. Então, eu sempre espero um pouquinho antes de fechar a live. Se surgir alguma dúvida, sintam-se à vontade para escrever nos comentários ou quem quiser aproveitar que eu estou aqui ao vivo e já tirar qualquer dúvida. Então, assim, é esse ponto de conexão. Você Então, reestabelece se vocês a conexão. quiserem tirar alguma dúvida e aproveitarem que estamos aqui contando estratégias para dobrar o seu conteúdo, já coloque aqui nos comentários. Esse é o meu jeito de falar sem ser caricato. O jeito da Val é diferente. O seu jeito também. Você não precisa imitar as outras pessoas. Né? Porque tem gente que imita e, olha, fica feio, fica esquisito. É difícil de sustentar, gente. Difícil. Fica estranho, sabe? Fica muito estranho. Depois essa pessoa, ela vai te acompanhando durante o tempo, ela vai vendo que você não é bem aquela pessoa. Então, cuidado. Não se torne uma caricatura de alguém que você está vendo o tempo inteiro na internet. Você é única. A sua cara é única. Se inspire, mas não imite. É diferente. Às vezes as pessoas falam assim, eu modelei. Às vezes você gosta, vê alguma coisa. É muito comum as minhas alunas falam assim, nossa, Val, eu estou modelando isso daqui. Exatamente, eu falo, mas analisa, como que você pode trocar, adequar, ajustar uma palavra para fazer total diferença para quem está te assistindo, porque ali é a sua identidade. Então, eu gosto de terminar mandando um beijo, beijoca no coração de vocês, porque eu sempre falo isso, todos os meus alunos é beijoca no coração. Então, assim, beijo, Kai, eu falo isso porque é o jeito que eu finalizo a live. Imagina o Roberto finalizando a live, a beijoca no coração, eu vou falar, o que é isso? O que aconteceu? Vamos ver aqui. Como produzir conteúdo de valor postando 3 vezes ao dia, todo dia, mais stories e não ser repetitivo? Olha, é uma excelente pergunta. Você chegou agora, né? Então, olha só. É o seguinte. Primeiro você vai ter que rever essa live aqui, que eu já dei várias dicas, tá bom? Mas eu só para te responder aqui um geral como é que funciona. A gente está falando da carga e como é que duplica. Postar 3 vezes por dia, o que acontece na maioria das vezes? Você é obrigada a criar novos conteúdos e a criação ela acaba se sobrecarregando. Porque criar demanda muita energia. Nosso cérebro precisa de muita energia para criar coisas novas. Só que você pode aproveitar o conteúdo de valor, ele precisa ter uma linha do tempo
para ser consumido. E as pessoas têm um tempo diferente de consumo. Isso se chama consciência. Então, assim, em linhas gerais, você pode pegar uma live total, uma live inteira sua, e pegar pequenas partes e transformar em pequenos conteúdos. Depois você vai ter que entrar aqui nessa live aqui e estudar ela lá do início, que eu explico passo a passo e a Val explica a parte da voz e do posicionamento. A questão dos stories, de novo, ele é bem efêmero, ele some 24 horas. E ele te consome uma energia muito grande. Mas as pessoas falam, faça 120 stories, 200 stories. Isso porque o mecanismo, ele gosta que você mostre, e tá tudo bem também, porque a porta de entrada, as pessoas gostam de saber das pessoas. E tá ótimo, tem que ser feito, Mas ele não pode te estressar. Criar rotinas ou hábitos foi um dos pontos que a gente falou aqui antes. Então, a Val falou que uma coisa que não era boa para ela era gravar vídeos se não for ao vivo. Ela criou uma estratégia de fazer vídeos todos os dias em live. Se você tem uma dificuldade de criar esse conteúdo, cria um planejamento. Já faz data e hora, uma pauta, o que você vai falar todos os dias, o que é importante. Se você tem um destino sobre o que você está levando as pessoas, qual é a sua transformação, quando a pessoa entrar lá, qual é o benefício instantâneo? Lembra que é instantâneo. Stories, ela quer saber, só que tem mais envolvimento. Mostrar os teus bastidores, como funciona, explicar como é que... Isso tudo é pauta para você. Não é só pegar, ligar e gravar. Antigamente era assim, todo mundo pegava e gravava stories. Não, a coisa ficou mais criativa, as pessoas querem saber mais da tua vida. Então, stories, ele vai dentro do teu produto, tá? Então, ele fala mais com o teu eu, com você, com o teu pertencimento da sociedade, como você trabalha o teu conhecimento. Então, ele é uma ferramenta onde realmente você dedica lá uma parte do teu dia. E eu vou te dar uma dica. Como é que eu faço? Eu não sou a melhor pessoa dos stories. Na temporada anterior, eu trouxe várias pessoas de Instagram para falar sobre stories, mas eu tenho uma dica de ouro que eu aprendi com uma pessoa que ela foi fenomenal aqui explicando, que depois vocês podem ver, tá lá no YouTube, que você pode gravar tudo isso, você pode gravar os stories do dia, todos eles, e depois jogar num aplicativo que ele recorta tudo para você. Então você pode, durante o dia, ir distribuindo isso, ou durante a semana. Então você não precisa ficar só gravando toda hora, porque isso cria ansiedade, isso te traz transtornos psicológicos também, tá? Isso é estudo científico. Então, assim, não quero entrar muito nessa área, mas é para você ter mais produtividade. A gente está falando de dobrar conteúdo, então você dobra conteúdo, planeja, constrói ele, tira um tempo para gravar, deixa recortado. Então você já tem recortado segunda, terça, quarta. E você tem os conteúdos que realmente estão ali, que são aqueles que estão acontecendo, estão em time. Agora eu estou aqui, eu poderia pegar um outro celular aqui e falar: opa, a gente está aqui numa live incrível, tá dando para ver? Uma live incrível aqui com a Val, contando para as pessoas como é que faz para dobrar, como é que a fala é importante, além da estratégia. Poderia fazer isso. E tá tudo bem. E eu teria lá o meu repositório, né? Eu vou chamar de repositório de vídeos prontos para os stories, tá? Então, mas você vai ter que ver essa live aqui, que ela, enfim, a gente falou várias outras estratégias. Ficou claro? Te ajudei? Neia, eu quero trazer algumas dicas para a Neia também, porque eu acredito que vai servir para muita gente aí, porque é o que eu passo para muita gente. Muitas das minhas alunas, elas já tiveram essa dúvida sobre o que é o repetitivo. Mas não vai ficar repetitivo? Então, eu até estava aqui olhando, a Neia, ela é de confeitaria. Então, vamos pensar o seguinte, Neia, vamos pensar o seguinte: qual é o objetivo e a fala? Porque, assim, em cada uma dessas ferramentas, por exemplo, no Instagram, no Stories, a fala é como se você tivesse realmente... Eu adorei, eu fiz uma live com uma colega minha, e ela falou assim: você abre a janela e você conversa com a sua vizinha. É uma fala muito leve. Você vai trazer assuntos, você pode até trazer assuntos mais densos e conteúdos. Eu trago muito conteúdo no meu Stories, mas eu defino de um jeito muito mais leve. Então, Neia, você é confeiteira. As pessoas amam acompanhar processos.
Eu imagino que aí na sua confeitaria, você deve fazer bolo, deve fazer brigadeiro. Então, você Nossa, é escolhe, incrível. O por perfil, o exemplo, perfil dela é olha só, incrível. que delícia. Eu, Imagina, Neia, deixa ele gostoso, né? Deixa o stories gostoso. deixa as pessoas com vontade. Então, assim, define o que eu faço, né? Que funciona muito aqui para mim. Eu coloco, escrevo num quadro, segunda, terça, quarta, os dias da semana, eu falo, olha, na segunda-feira eu vou falar sobre esse assunto. Então, se na segunda-feira você pode falar sobre brigadeiros, na terça-feira você escolhe para falar sobre tortas, na quarta-feira você fala sobre, sei lá, bolo de chocolate, sobre sanduíche natural, não sei, mas assim, tudo relacionado à confeitaria. Cada dia você vai falar sobre aquele assunto e você vai vir em diferentes horas do dia que funcione para você, Neia. Muito cuidado, porque às vezes a gente fala assim, tem que produzir de manhã, de tarde, de noite. Eu, de manhã e à tarde, eu até consigo, mas à noite, para mim, pelas atividades que eu faço, não dá para produzir stories. Então, o que eu faço? Eu pego o vídeo curtinho, eu pego o post e jogo lá para os stories para ter alguma coisa para aquelas pessoas irem consumindo, para ter um conteúdo de valor ali nos meus stories. Então, assim, define cada dia da semana e mostra esse processo. Porque pensa, na confeitaria, você está lá produzindo o seu bolo. Então, quais são os ingredientes? Você pode falar sobre os ingredientes, sobre a preparação e no final do dia você mostra o bolo pronto. No feed, Oi, pode falar. Não, só para assim, um parêntese que assim, essa questão de criar o conteúdo tem que levar em consideração que além da questão do planejamento, você tem que usar as ferramentas também. Se você está dobrando o teu conteúdo, não está sendo chato, se a tua transformação é vender, lembrando o seguinte, vamos lá, vamos pontuar aqui. Se o teu negócio é vender a confeitaria, é uma coisa. Se você é ensinar a confeitaria, é outra. Cuidado com realmente, eu chamo de pauta, com a linha editorial que você está utilizando. Né? Porque eu chego no feed, você está ali ensinando a fazer alguma coisa específica de confeitaria. E eu chego no Stories, você está me vendendo uma coisa de confeitaria. E aí tem uma dissonância. A pessoa não entende exatamente qual é a tua proposta. Mas o mais importante é o seguinte, você produz isso tudo, mas a ferramenta gosta que você utilize o quê? São ferramentas que estão ali próprias para engajamento. Então, assim, se você quer... Por que a caixa de pergunta não funciona? Porque as pessoas não abrem primeiro para contar um pouco da vida delas, explicam por quê. E aí envolvem a pessoa, criam umas enquetes e depois fazem uma pergunta. É uma linha. A pessoa não pega... Olha, raramente, só grandes players ou pessoas que já realmente geram muita dúvida ou têm produtos, nichos com muita dúvida, que vão te perguntar alguma coisa só de botar a caixa. Então, assim, aproveita e usa as ferramentas do Instagram. Então, isso vai rechear o teu conteúdo, você vai trazer também informações que você vai conhecer melhor a tua audiência. Então, não usa só para... você gosta de doce ou salgado? Começa a perguntar coisas para as pessoas que você vai trazer inteligência. E anota, vai anotando. Ó. Olha aqui, eu estou sempre com um caderninho, eu estou sempre anotando. Essas informações geram conteúdo. A gente está falando de dobrar conteúdo, gente. Só para não perder o foco. Então, como é que eu dobro o conteúdo? Conteúdo gerado pela própria audiência. A própria audiência gera o conteúdo. Esse conteúdo que eu estou fazendo aqui, eu sei como faz, mas as pessoas têm dificuldade em dobrar. Elas têm dificuldade de executar. Então, esse é um conteúdo que veio da audiência, isso veio das perguntas. Tá, né? Então, isso serve para todo mundo. E ela tem um valor enorme. Você não tem noção. Quando as pessoas veem que você está respondendo as dúvidas delas, que pintou no comentário, pintou no stories ou numa caixinha, aí cresce muito o raio do engajamento. Para completar a dica da Val, só juntando as duas estratégias. Muito maravilhoso isso. É super Show? Importante. Gostaram, gente? Show! Nossa! Eu amei, porque às vezes a gente acaba se perdendo, porque são muitas possibilidades, são muitas ideias, faz o simples. É o planejamento, como a Neia, acredito que a Neia ficou bem claro ali para ela. Então, planeja. Eu, Neia, falo o mesmo assunto, por exemplo, só que de formas diferentes, no Telegram, no Stories e no Reels. Por quê? Porque eu vou gastar muito.
Eu vou gastar muita energia, por exemplo, e aí se conhecer é muito importante. Eu sei que se eu for sentar para criar uma coisa para o Reels, uma coisa para o Stories e uma coisa para o Telegram, uma coisa não, um tema, eu vou acabar perdendo muito tempo e vai muito da minha energia. Então, eu defino qual vai ser a pauta do dia e eu sento lá, tenho o meu cantinho para gravar, Stories, sento lá e produzo aquele conteúdo. Show! Tá fazendo sentido para vocês? Ela falou que tá show. Então, se tá show para ela, tá show para mim também. Márcia tá lançamento também, tá lançando. Depois vocês vão lá, conhecer o perfil da Márcia, o produto dela. Também é mentorada. Os alunos em massa aqui. Que legal, gente. A Magna tá aqui, ela veio lá do meu perfil. Magdalena. É verdade. Magda, seja bem-vinda. Prazer. Vocês fazem a dupla incrível. Legal. Show, show. Ó, Val, vamos dar as dicas. A gente precisa dar as dicas finais, que a gente está 1h30 aqui. E a gente... Sim. O tempo passou mais rápido do que a gente imaginava. Como sempre. Porque o conteúdo é profundo e a gente quer fazer mais, mas a gente quer... Primeiro, por favor, se vocês têm alguma dúvida, façam e perguntem, que a gente vai estar aqui colocando para vocês realmente o que a gente pode dar de dica final para você botar em prática, tanto da fala como do conteúdo, da estratégia. Se você não anotou nada até agora, depois você vai ter que rever isso aqui, porque é o que eu falei, anota durante. Reveja os teus vídeos, transforme aqui várias dicas para você dobrar. Você pode até triplicar o teu conteúdo. Eu chamo o meu conteúdo de conteúdo infinito. Vai vendo. Porque eu consigo fazer conteúdo infinito que eu tiro de tudo quanto é lugar. Mas dobra, por enquanto, que já é um bom caminho. E vai botando aqui pra gente as dúvidas de vocês. Vamos ver aqui. Qual seria uma boa estrutura para criar conteúdo? Acho que o Marcelo chegou agora, hein, Marcelo? Você perdeu aí um passo a passo de ouro. Marcelo, meu amigo, você essa live aqui foi épica. A gente falou passo a passo aqui. Tem toda a estrutura aqui, tá? Vai ficar... Vocês querem que fique salvo, gente, essa live? Manda um sim aí se vocês querem que fique salvo. Vocês querem ajudar o Marcelo aí? Mande um sim aí que a gente vai... A gente vai ser caridoso e vai deixar para vocês. Se vocês tiverem interesse, é claro, né? Se tiver alguma dúvida a mais, porque tem um passo a passo inteiro, Marcelo, tá? Aí depois você revê aí, anota cada passo e manda direct aí pra gente, que vai ser um prazer te atender. E obrigado por ter aparecido por aqui. Dúvidas? Sim. Isso aí. Sim. Tem mais sim? Oba! Beleza. Então tá bom. Vai ficar salva, gente. A gente salva, a gente deixa salvo. Tem que rever, anota aí. Anota aí seria uma das frases. A gente contou lá no início que para duplicar a gente pode tirar coisas de um conteúdo mais denso. Ajuda o coleguinha. Adoro. Ai, muito fofa, Aline. Aline. Aí, tá vendo, Marcelo? Já ganhou uma amiga. Beleza, vai ficar salvo, gente. Fica tranquilo. Só que não vai embora, não. Calma que a gente vai dar a dica aqui. Aguenta aí. Você ficou até agora, bravas guerreiras. Comprometidos, diz aí. Comprometidos. Comprometidas. Bravos guerreiros, bravas guerreiras. Vamos à nossa consideração final, antes que a gente estoure o nosso tempo. A gente não pode, na verdade, 1h30 tá bom, né, gente? Vamos dar as dicas finais. Val, primeiro, suas considerações aí sobre fala, mente e corpo são fundamentais. Exato. Então, sempre que você pensar em dobrar o conteúdo, pense também em dobrar a... Gente, chegou uma mensagem aqui no celular. Acabou, mas voltou. Como é que tá aí? Travou, mas voltou. Então, voltou. Pense em dobrar a qualidade do conteúdo que você entrega. E como que a gente dobra temos a uma qualidade? comprometida. Temos uma brava guerreira aqui, comprometida.
Marcelo, é Foi e isso aí, tá vendo, voltou, gente? Essa aí. perfeito. Uma brava guerreira. Só tem uma guerreira aqui comprometida? Cadê os guerreiros? Bota aí, comprometido. Comprometido. Vamos ver aí. Vai lá, Val. Mais qualidade. Então, para a gente finalizar, para dobrar esse conteúdo e ter qualidade, você precisa de um plano de ação, que é o planejamento. E esse plano de ação precisa contemplar você, o que te gera prazer, qual que é a melhor forma para você produzir mais e gastar menos energia. Então, esse é o principal ponto. E com base nessa percepção que você tem sobre produzir mais conteúdo e gastar menos energia, qual é o tipo de conteúdo que você vai produzir? Vai ser vídeo gravado? Vai ser post? Vai ser live? E um ponto que eu deixei para o final, o ambiente. O ambiente, ele faz total diferença na hora em que você vai produzir o conteúdo. Val, o que é o ambiente? O ambiente envolve um ambiente que você se sinta confortável, mas também envolve um ponto que eu e Roberto conversamos sempre, que é a questão do equipamento. Muita gente não dobra a quantidade de conteúdo porque acredita que não tem um bom equipamento. Ah, não tenho isso, não tenho aquilo. Exatamente. Então, assim, foque em você. O que você pode fazer hoje para dobrar não só a quantidade, mas a qualidade com o que você tem? Ah, Val, não tem uma boa iluminação? Então se organize Não com o seu serve. plano de ação exatamente para você buscar a melhor hora do dia para você fazer aquele vídeo. Para você organizar aquilo que você vai entregar para sua audiência. E, por favor, não pense em obrigação, mas sim em colaboração. Isso faz total diferença para que o seu plano de ação para dobrar o seu conteúdo realmente funcione e você esteja aí a longo prazo produzindo muito, se conectando com as pessoas e transformando vidas com aquilo que você faz. Show de bola, Val. Show de bola. Essas dicas que a Val passou são fala, mente e corpo. Agora eu vou passar as minhas dicas que eu falei de duplicar, falei como duplicar, os formatos. Agora eu vou dar realmente a estratégia. Quais tipos, depois que você escolheu o formato mais agradável, você escolheu o melhor dia, o horário, gravou o seu vídeo, transformou ele em vários conteúdos, checklist, carrossel, stories, triplicou o teu conteúdo. Quais são os níveis de, quais são os tipos de conteúdo que eles são mais atrativos, né? Tem mais atração. Primeiro são os conteúdos. Vamos lá, anota aí, gente. Vamos lá, que agora tem que anotar. Está no jogo da atração. Você com esse seu bloquinho mágico, eu com meu cadernetinho aqui. A atração tá o quê? Onde você acelera os resultados. Então, se você for recortar alguma coisa que não acelera o resultado da pessoa, não serve para nada, é só um informativo, é só uma informação, informação por informação não tem valor nenhum. E acelerar resultados tem a ver com uma oportunidade. A importância do teu produto. Se você não precisa falar o seu produto é o melhor, mas a pessoa tem que entender dentro de um contexto que você definiu, o formato, a importância que você está explicando para ela aquilo. Qual é a importância da fala? Qual é a importância de dobrar o conteúdo? Qual é a importância de você ter menos carga para poder produzir alguma coisa? Para você ter mais o quê? Oxigênio, como a Val falou, para você poder construir mais. Você precisa de energia para construir mais. Então não é só produzir conteúdo, estratégias, não. Mas são níveis. Pegaram os níveis? Depois tem o conteúdo de consciência. Se você tem um produto, você tem que gerar consciência nas pessoas. Quais são os valores por trás, né, atrás do teu negócio? Aline, atrás do teu. Você tem valores, coisas intrínsecas, inegociáveis. Para mim é inegociável. Meus 3 pilares que eu sempre falo. Eu faço um conteúdo que dá frio na barriga. Outro, eu faço um conteúdo que eu poderia até vender. Eu faço um conteúdo que meu concorrente vende, eu não estou nem aí. É inegociável, são os meus valores. E tá lá, tá claro, tá transparente. Porque isso já está no meu DNA. Isso é um conteúdo de consciência. A pessoa vai entendendo os teus valores e vai comprando a tua briga. As pessoas compram causas. Elas compram o quê?
a mesma causa que você está lutando. São lutas, tá? E por final, a gente sempre coloca o que é estratégia. Ela é sempre todo mundo deixa para lá, pega, sai gravando, começa. Mas lembra, isso, você paga, a conta vem depois. A conta vem com a sua voz que vai embora, com a quantidade de conteúdo ruim que vai pelo ralo, quantidade de mentorados meus que fizeram conteúdo durante anos, e ali chega lá na hora, tem 100 mil pessoas, 200 mil pessoas e ele não vende para ninguém. Então tá aqui a passeio. Tá bom, se você for o estado da arte, tudo bem, sem problema nenhum. Mas agora, se você quer fazer negócios aqui, bastidores de negócios digitais, se você está aqui por um outro motivo, só para ver a gente, tudo bem. Mas se você quer fazer negócio, você tem que transmitir isso para as pessoas, você tem que ter uma estratégia por detrás disso tudo. E a gente contou essa estratégia aqui. Então, esses são os níveis que eu queria dividir para vocês na hora de recortarem, na hora de transferir essa informação para outros modelos pensarem, tá? Então, fica aí as minhas dicas estratégicas junto com as dicas da Val. Vamos ver se tem alguma dúvida? Você está conseguindo ver os comentários, Roberto? Peraí. Tô. Peraí, não sei se estou vendo todos. Ah, tô vendo aqui. Vamos lá. Conteúdo atrativo. Seria conteúdo que a pessoa consiga colocar em prática rápida? Não necessariamente. Tá? O conteúdo atrativo, ele pode ter um resultado imediato, mas se você não causar atração para a pessoa ter o resultado, ele nunca vai ser visto. Então você precisa criar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu detesto ficar só na teoria. Vamos para um exemplo que é bem claro. Você tem um benefício instantâneo, dobrar o conteúdo. Não sei, quantos de vocês já viram algum carrossel meu, algum vídeo meu? Eu sempre penso no quê? No que eu vou trazer a pessoa? Eu analiso o meu avatar e vejo as necessidades, os desejos. Lembra dos 3 pilares que eu falei lá no início? A oportunidade, o desejo, o mecanismo. Eu tenho um mecanismo único. É o meu mecanismo. É o meu jeito de trabalhar. Então, assim, a atratividade não está em mim, está nos olhos de quem vê o meu conteúdo. Eu não faço para mim o conteúdo. Então, a atratividade está lá. Se o meu conteúdo ele tem que ter uma boa chamada, eu tenho que usar as palavras certas, são acionadores que falam com o meu público. São palavras que são da consciência dela. Eu não estou usando jargões, não estou usando palavras complicadas. E eu poderia. Se eu fosse do nicho de, por exemplo, de finanças, está tudo bem. Agora, se eu sou do nicho de artesanato, de outros nichos, como o da Val, por exemplo, tem palavras que são específicas do nicho dela. Então, ela tem que utilizar. E lembra que a Aline deve lembrar disso, que ela sempre está aqui, ela está comprometida. Então, é o seguinte, você tem o teu dicionário, tá, Aline? Você tem que ter o teu dicionário que fala com o teu avatar. Ele fala, são palavras, realmente são acionadores. Tá bom, você vai falar, mas Moscatelli, é só palavra, é só letra, é só o que está escrito? Não. As imagens também vendem muito. Então, se você tem imagens suas, onde tem uma foto sua toda alegre lá, oba! E você é uma pessoa de liderança, qual a impressão que você está passando ali? Tudo bem, você pode ter uma liderança alegre, mas será que é isso que você quer passar? Então, você tem que conectar com a tua audiência. Porque senão você fica naquela zona de amizade. Quando você for vender alguma coisa, a pessoa não sabe exatamente o que ela está comprando. Sabe? Ela quer produtividade. Se você vende produtividade, você tem que ter uma linha visual e de texto, né, que a gente chama de headline, de dicionário realmente, de pauta, que fale com esse público. Ela tem que sentir firmeza que você está falando a língua dela. Então a atratividade está ligada aos olhos do observador. Sabe? Os olhos do observador. Que é o observador sobre a sua peça. Aí você chama a atenção. Ótimo, ela entrou na atenção, aí você vai para o interesse. Olha, você me convenceu, entrei no teu conteúdo, agora eu vou para o interesse. E você fala depois com o desejo dela e entra para uma ação. Se você não resolveu o problema dela, você só chamou a atenção dela, ela vai saber que toda vez que você faz alguma coisa, você não resolve aquele problema. Então, assim, tá ligado exatamente a você falar a língua dela, com como ela responde. Ela responde bem com vídeo? Ela responde bem com imagem? Como? Com live?
Como é que ela responde? Com o YouTube? Com vídeos ao vivo no YouTube? Com participantes? Como é que ela responde? Você tem que saber, tá? A atratividade está ligada ao que eles querem, tá bom? Te respondi, Elinho? Se ficou alguma dúvida? Tá? Tem resultado sim. Se você faz assim desse jeito, tá? Tem resultado sem sombra de dúvida. É isso aí, né? Você te ajudou, né, Aline? Dicionário. O que eu contei para a Aline, Val, é o seguinte, eu não sei se eu te contei, que é a questão do vocabulário. Isso aí, o vocabulário do nicho, dicionário. Exatamente. Eu sou o próprio dicionário do seu nicho. Só que você pode transformar ele no mecanismo único. Porque as pessoas, você acaba falando coisas únicas. Vocês viram aqui, eu utilizei várias coisas que eu sempre falo. Se você não quer ver isso daqui, não você quer previsibilidade, pega... Opa, voltou. E tá tudo bem. Então, assim, tem várias coisas... Voltou? Voltou. Voltou. E aí, assim, tem coisas que são suas, então crie seu dicionário. Tá? Beleza, então é isso, gente, ó. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente vai estrear esse quadro. Toda quinta-feira a gente vai trazer. Se vocês tiverem sugestões, quiserem alguma coisa, sempre dos bastidores, sempre pensando fora da caixinha, trazendo a Val aqui que vai estar dando a posição dela sobre realmente a postura e como tirar essa carga. Porque você tem uma carga energética maior e diminuir essa quantidade de esforço que você está fazendo, que geralmente está à toa. Tá bom? E a gente vai combinar estratégias que podem aí estar fora do que as pessoas estão falando, que eu, pelo menos, já estou de saco cheio. Não sei você, mas... E Val, obrigado. Não, tá? E às vezes as pessoas nem sabem. Eu acho legal a gente pensar e trazer esses conceitos, porque a maioria das pessoas só vão começar a pensar quando elas já estiverem com um problema muito sério. Então, o quanto antes vocês estão aqui privilegiados mesmo, porque a gente vai mostrando esse passo a passo, essa estratégia que a gente está trabalhando com pessoas que estão grandes, são grandes players, que já estão faturando e às vezes estão com um problema que é um calcanhar de Aquiles. A gente vai trazer esses bastidores para vocês aqui toda quinta-feira. Estou super lisonjeada e super feliz pelo Moscatelli ter topado essa parceria. Eu acredito que esse negócio vai dar muito bom. Legal, gente. Então, Val, obrigado. Obrigado por vocês terem vindo. Esperamos que vocês tenham tirado todas as dúvidas. Vai ficar salva a live. E qualquer coisa, mandem direct. Tá bom? Então, até quinta-feira que vem. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Beijoca no coração. Vamos ver se o Moscatelli vai falar beijoca no coração. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Só isso. Tchau, gente. Tchau, Val. Tchau. Tchau.